Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre de Matemática, estou aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez vamos continuar nosso vídeo de função exponencial, tá? Perdão, de equação exponencial, né? Vamos continuar aqui nossa discussão sobre esse tema. Então, no vídeo anterior, a gente trabalhou um pouco sobre potência, né? Então, a gente revisou potência e suas propriedades, né? Então, a gente trabalhou com potência e propriedades. Agora, a gente vai entender o que, gente, é de fato a equação exponencial, tá? O que eu entendo por equação exponencial, tá? Então, vamos trabalhar aqui. Então, uma equação exponencial, gente, é basicamente uma equação em que é incógnita. Então, o valor de x, que tem que encontrar, x ou y, que você preferir chamar, né? Está no expoente. Então, a gente pode fazer uma relação. Então, lembra, por exemplo, que a gente poderia ter equações desse tipo? 2x mais 3 igual a 4, vamos supor. Essa aqui é uma equação, né, de grau 1, tá? Que esse x aqui está elevado a uma primeira potência. A gente tem, por exemplo, equações x² mais 3x igual a 0, supondo. É uma equação de segundo grau. Então, a gente trabalhou, vocês viram já, esses tipos de equações, tá? Mas agora, uma equação exponencial é uma equação que ela tem simplesmente as incógnitas estão somente no expoente, tá? Então, somente. Então, eu não posso ter uma equação exponencial que a incógnita não está no expoente. Para ser exponencial, a incógnita tem que ser no expoente, tá? Então, basicamente, a ideia de equação exponencial é essa, tá? Então, vamos pegar alguns exemplos de equações exponenciais. Então, vamos aqui, exemplos. Que tipo de equações exponenciais eu posso ter? Então, eu posso ter, por exemplo, 3 elevado a x igual a 27. É um tipo de equação exponencial. Posso ter, por exemplo, 2 elevado a x mais 16 igual a 16. É uma equação exponencial. Ó, percebe que acontece? O x, ele está no expoente. Por isso que falo exponencial. Vem de expoente. Então, o x está no expoente. Tá? Eu posso também ter equações exponenciais desse tipo, que estão com expoentes inteiros, né? 1 sobre 5, né? Que é a mesma coisa que 625. Tá certo? Posso ter equações exponenciais dessa forma. Posso ter equações exponenciais 49 ao quadrado igual a raiz quadrada de 49 sobre x. Tá? Raiz quadrada, gente, também é uma potência, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso depois, tá? Mas eu acredito que vocês lembrem, ó, só para a gente retomar, ó, quando eu penso, por exemplo, na raiz quadrada de 49, o que quer dizer? O que é, na verdade, uma raiz quadrada? Ela é uma potência de um número racional, tá certo? Então, no caso, aqui, 49 elevado a 1 sobre 2, tá certo? Então, uma raiz quadrada seria dessa forma, tá? A gente pode ter também, agora voltando aqui para a nossa discussão, deixa eu até apagar isso aqui. A gente pode ter também 3 elevado a 2x, certo? Igual a 3 elevado a x mais 21. Percebe o seguinte, que o expoente, a incógnita, o valor que eu tenho que encontrar aqui, esse valor, ele está no expoente. Então, por isso que eu chamo de equação exponencial, tá certo? Então, quando o valor está no expoente, eu chamo de equação exponencial, tá certo?
Então, como que de fato eu resolvo equações desse tipo? Então, a gente vai pegar aqui, vou até colocar um subtítulo aqui, para a gente entender como que de fato resolvemos. Então, vou colocar técnicas de resolução. Então, qual que seria a técnica para eu resolver essa equação exponencial? Qual que seria? Então, a gente vai pegar aquele primeiro exemplo e vamos tentar resolver. Então, tem 3 elevado a x igual a 27. Tá certo? Então, como que eu vou achar esse valor de x? Tá? Então, tem dois tipos de equações exponenciais que a gente pode resolver aqui, ó. Tem equações exponenciais que só tem essa igualdade aqui, tá? Que são mais simples. Tem equações exponenciais que tem essa soma aqui, tá? Que eu vou ter que fazer umas manipulações algébricas para eu conseguir resolver e reduzir ela a esse tipo aqui, tá? Então, basicamente, inicialmente a gente vai resolver essas que são as mais simples, tá? Que eu já tenho essa igualdade pronta. Daí, o que eu tenho que fazer? Quando eu tenho uma equação exponencial, o meu objetivo é eu igualar as bases tanto do lado direito quanto do esquerdo. O que seria igualar as bases? Deixar na mesma potência. Quando eu falo igualar as bases, eu digo deixar na mesma potência. Porque pensa comigo, ó. Se eu tenho um número elevado a uma potência, a um x, a um número elevado a um x aí, e ele é igual a esse mesmo número, na mesma base, elevado a uma outra coisa, então quer dizer que esse expoente, os expoentes têm que ser iguais. Então, se eu tenho que as bases são iguais, os expoentes não têm que ser iguais. Então, o objetivo é igualar as bases para que eu consiga trabalhar somente com os expoentes, tá certo? Então, como é que eu vou fazer essa igualação aí? Vamos dizer assim, ó, bem, usando um termo aqui bem diferente aí. Como que eu vou igualar? Eu vou lembrar de um negócio lá que vocês viram chamado fatoração. Eu vou reduzir a uma potência que é conveniente para mim. Então, por exemplo, eu vou reduzir essa aqui. A qual potência? Ó, percebe que aqui, ó, eu não consigo reduzir a nada esse 3, ele já está pronto. Mas 27 eu consigo reduzir em potências de 3, tá certo? Eu consigo reduzir. Como que eu reduzo? Eu vou lembrar da fatoração. Como é que eu fatoro? 27 dividido por 3, quanto que dá 27 dividido por 3? Vai dar 9, certo? Aqui, lembrando que eu escolho os números primos. Então, eu começo pelo 2, começo pelo 3, depois eu vou pelo 5, 7. Então, eu vou indo nesses números para eu ver qual que dá para fatorar. Então, por exemplo, eu poderia começar pelo 2 se eu quisesse, mas o 2, ele não divide 27. Então, como o 2 não divide 27, então eu pulo para o próximo primo. Qual que é o próximo primo? 3, tá? Então, aqui eu vou fatorar. 27 dividido por 3 vai dar 9. Faço a divisão. 9 dividido por 3 vai dar 3. Dá para continuar pelo 3? Dá. 3 dividido por 3 vai dar 1. Quando eu chego no 1, acabou. Então, ó, quantos 3 eu tenho aqui? 3. Então, 27 é igual a 3 elevado a 3. Então, eu vou ter 3 elevado a x, é a mesma coisa que 3 elevado a 3, certo? Então, x é igual a 3. Se você já sabia que 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo, você poderia simplesmente pular esse passo e ir direto para cá, tá certo? Então, sempre quando eu tenho... Então, qual que é o objetivo? É igualar as bases. Então, aqui a gente igualou as bases. Então, se as bases são iguais, então os expoentes não tem que ser iguais. Então, aqui, o expoente daqui só pode ser 3. Tá certo? Então, aqui esse foi o primeiro caso, primeiro exemplo. Vamos a um outro exemplo aqui. Então, eu teria, por exemplo, esse aqui eu vou chamar de exemplo 1, tá? Como que ficaria um outro exemplo de resolução. Então, eu vou ter exemplo 2. Então, eu tenho exemplo 2, lembrando que o objetivo é sempre igualar as bases. Eu vou fazer alguns modos de igualar as bases, tá? Então, eu vou fazer aqui.
2 elevado a x menos 15, é menos 15 mesmo, é igual a 2, deixa eu ver, eu tô vendo a minha colinha aqui, gente, igual a 16, né? Aqui, igual a 16. Então aqui, gente, ó, qual que é o objetivo? O objetivo de uma equação exponencial para eu resolver, eu tenho que igualar as bases, tá? Então aqui eu tenho a base 2, aqui é a menor, é sempre interessante, uma dica para vocês, é sempre olhar para a base do número maior, tá? Para ver se eu consigo escrever com a base do número menor. Então sempre é uma estratégia sempre fazer isso. O 16, eu consigo escrever ele em potência de 2 para eu conseguir igualar a base e resolver? Consigo. Então, o 16, se eu não lembro qual a potência, o 16, gente, é 2 a quarta. Mas, se eu não lembro como escreve, eu vou lá e faço a fatoração. Aqui eu consigo escrever, eu começo pelo primeiro primo. Qual que é o primeiro primo? 2. 16 dividido por 2 vai dar 8. Daí eu vou continuar pelo 2? Dá, porque o 8 é par, dividir 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. O 4 dá para continuar pelo 2? Dá. Se eu não consigo continuar pelo 2, eu mudo, tá? 4 dividido pelo 2 dá 2. Tá? 2 dividido por 2 dá 1. Então, no caso aqui, ó, quantos 2 eu tenho? 4, 2. Então, eu faço aqui, isolo. Então, vou lá. Esse 2 elevado a x menos 15 é igual a quê? Esse 16 é a mesma coisa que 2 a quarta, tá certo? 2 a quarta. Então, aqui, ó, eu tenho a mesma base? Tem a mesma base, então os expoentes são iguais. Se as bases são as mesmas, o expoente tem que ser igual também. Então, eu vou ter... Por que eu posso dizer isso? Porque isso aqui está uma igualdade, tá, gente? Isso que significa igualdade. Se a base está igual, igualdade de potências, né? Se a base é a mesma, então quer dizer que o expoente vai ter que ser o mesmo, tá? Isso quer dizer uma igualdade de potências, tá certo? Então, se a base é a mesma, o expoente vai ter que ser igual, tá certo? Então, x menos 15 vai ter que ser igual a 4. Então... o que acontece? X vai ter que ser igual, então aqui eu posso, uma equação de primeiro grau, isolo x. Então eu vou ter 4 mais 15, tá certo? Está negativo, passa positivo. Então, aqui vai ficar 19, tá certo? Então, o meu x é 19, tá certo? Então, eu achei que x é 19. Então, qual que é um outro exemplo para a gente pegar aqui o jeito? Então, vamos a outro exemplo de função de equação exponencial, tá? Vocês viram que não é tão complicado assim de resolver uma equação exponencial, né, gente? Ela é, de certo modo, até bem simplesinha, né? Então, vamos colocar aqui, eu tenho, por exemplo, 7 elevado a x quadrado menos 9 é igual a 1. Aqui, será que eu consigo igualar as bases? Se eu tenho isso aqui, eu consigo igualar as bases? Consigo. Por quê? Eu tenho que lembrar lá a propriedade de potência, que todo número elevado a zero é 1. Então, eu vou ter que 7 elevado a zero é 1. Então, eu consigo x quadrado menos 9 é a mesma coisa que 7 elevado a zero, certo? Agora, o que acontece? O que eu consigo fazer? Aqui, agora tem as bases iguais, eu tenho essa igualdade aqui, uma equação, igualdade, e as bases são iguais, então quer dizer que meus expoentes vão ter que ser iguais. Então, eu vou ter que x quadrado menos 9 é igual a zero, tá certo? Aqui, para eu resolver, basta eu isolar o 9, tá? Isolo o 9, jogo raiz dos dois lados, tá? Então, raiz de x quadrado vai ser igual a 9, raiz de 9, deixa eu colocar aqui, raiz
9. Então, raiz de x quadrado é a mesma coisa que... Então, vou ter que x é a mesma coisa que mais ou menos 3, tá? Por que mais ou menos 3? Porque se eu substituísse menos 3 aqui, ia continuar positivo, tá certo? Ia continuar dentro da raiz, porque está elevado ao quadrado aqui dentro, tá? Então, x pode ser mais ou menos 3, tá? Então, x é duas raízes, x é 3 ou x é menos 3, tá certo? Então, esse é um modo de resolver, tá certo? Então, eu posso também colocar nessas equações exponenciais, gente, às vezes eu colocar só dessa forma, eu posso colocar o que eu chamo de conjunto de solução, tá certo? Qual que é a solução dessa equação? A solução é menos 3 e 3, tá? Posso colocar assim. A mesma coisa ali naqueles outros que eu tinha resolvido, posso colocar da mesma forma aqui. Qual que é o conjunto de solução? A solução vai ser 3, tá? A solução é 19. Então, é bom colocar o conjunto de solução também. Não esquecer na hora de resolver, tá certo? Agora, vamos resolver mais algumas, tá? Daí a gente vai resolver uma que, de fato, gente, é um pouquinho distinta, tá? Meio que fica bem claro essa de igualar as bases, né? Esse aqui é o exemplo, eu coloquei em número. Esse aqui é o exemplo 3, né? Esse aqui é o exemplo 3. Né? Agora vamos para o exemplo 4. Tá, então, um exemplo 4 é a mesma coisa, só que eu vou fazer uma coisinha diferente aqui, tá? Vou fazer um passinho a mais. Então, vamos pegar esse exemplo 4. Eu vou ter 25 elevado a 2x mais 1, tá certo? Que é a mesma coisa que 125 elevado a menos x mais 2, tá certo? Aqui, gente, ó, eu tenho uma questão. Qual base que eu igualo? Ó, porque se você percebe os outros exemplos, eu já estava com uma base bonitinha, certinha aqui, né? Eu já estava com uma base certa. Aqui eu não estou, mas eu tenho que perceber o seguinte. 25 eu consigo escrever ele em base 5. Será que o 125 eu consigo também? Então, eu posso fatorar, tá? Eu posso fazer a fatoração aqui, basicamente, e e descobrir qual que base que eu consigo. O 25 eu consigo. Aqui eu nem preciso fazer aquele processo de fatoração, porque 25, gente, é 5 ao quadrado, tá? Então, eu coloco aqui 5 ao quadrado no lugar do 25 e elevo, tá? Lembrando que o objetivo é eu tentar igualar alguma base. Aqui eu não tenho nenhuma base igualada, então eu não posso fazer aquele processo de igualar os expoentes, eu tenho que igualar antes, tá? Então, aqui, 125. 125 eu consigo escrever em alguma base? Consigo. Se eu não lembro, eu faço aquele processo de fatoração, tá? Daí, se eu fizer aquele processo de fatoração ali no cantinho, quanto que ele vai dar? Ó? Por 2 não dá. Esse 125 não divide 2, nem por 3. Comece pelo 5, então. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 3. Dá 3, tô louco. Dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Quantos 3 eu tenho? Quantos 5 eu tenho? Tenho 3. Então, 125 é 5 ao cubo. Tá? Então, isso aqui, menos x mais 2. Tá? Agora, gente, eu vou ter que lembrar da propriedade de potência, tá? Para eu arrumar e deixar aqui, porque eu tô no... Qual que é a base aqui? A base é 5 ao quadrado ainda. E qual que é a base aqui? 5 ao cubo, né? A base que está elevado a esse troço todo aqui, os x. Lembrando que eu tenho que igualar a base que está elevada ao x, né? Então, aqui eu vou ter que usar a propriedade de potência, lá que a gente revisou. Lembra a propriedade de potência? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma potência de potência. Então, se eu tenho potência de potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes, tá? Então, aqui
Isso aqui é a mesma coisa que 2 multiplicado por 2x mais 1, certo? Isso aqui vai ser igual a mesma coisa, tá? Potência de potência. Então, como que eu faço essa potência de potência? Aqui eu mantenho a base, multiplico os expoentes, tá? Então, potência de potência, 3 que multiplica menos x mais 2, tá certo? Então, isso aqui é uma potência de potência, tá? Potência de potência. Agora, tem a mesma base que está elevada ao x? Tenho. Então, aqui eu posso simplesmente igualar os expoentes, porque eu estou numa equação, uma igualdade, tá? Então, se as bases são iguais, os expoentes vão ter que ser iguais. Então, eu vou ter que 2 elevado a 2x mais 1 é a mesma coisa que 3 vezes menos x mais 2, tá? Então, basta resolver essa equaçãozinha. Daí, como que eu vou resolver essa equaçãozinha? Ó? Aqui está multiplicando e dentro aqui tem uma soma dentro do parênteses, aplica a distributiva. Então, eu vou ter 4x mais 2. É a mesma coisa aqui. Faço o chuveirinho da distributiva. Menos 3x mais 6. Aqui, isolo x, certo? Então, passo tudo que tem x para um lado, tudo que não tem x para o outro. Então, esse 3 está negativo, esse menos 3x está negativo, passa positivo. Então, vou ter mais 3x. Isso aqui é a mesma coisa. Esse 2 está positivo, ele passa negativo. Então, eu vou ter 6 menos 2, tá certo? Então, aqui, qual que vai ser o meu valor de x? Aqui, deixa eu até apagar aqui. Qual que vai ser o meu valor de x? Ali está 4x. Ali 4x mais 3x vai dar 7x, tá? 7x vai ser a mesma coisa aqui, 6 menos 2. 6 menos 2 vai dar 4, tá? Então, eu vou ter que x é a mesma coisa que 4 sobre 7, tá? Multiplicando, passa dividindo. Finish, viu, gente? 4 sobre 7, né? Aqui, né? Então, basicamente, gente, a gente fez aqui a solução da equação exponencial, tá? O método mais simples. Agora, vamos resolver equações que eu preciso fazer alguns artifícios aí algébricos antes de resolver, né? Esses são os jeitos mais simples de resolver equação exponencial, mas tem um modo que a gente tem que fazer uns artifícios antes de a gente resolver. Então, vamos pegar, por exemplo, essa aqui, ó. Então, vou colocar aqui, esse é o exemplo 4, né? Vou colocar o exemplo 5, tá? Então, eu tenho, por exemplo, deixa eu até pegar aqui, 49 elevado a x menos 6 vezes 7, tá? Elevado a x, isso tudo, gente, vai ser igual a 7, tá? Então, ó, se eu olhar para essa equação aqui, eu não consigo, de um modo direto, fazer aquilo que a gente fez nessa anterior. Por exemplo, aqui, ó, já ter bases igualadas de um modo mais simples. Eu não consigo, tá? Isso aqui é meio complicado desse jeito. O que eu poderia fazer? Então, aqui, nesse tipo de equação exponencial, eu vou ter que ter um outro método de resolução, tá? Um artifício aí algébrico que vamos ter que fazer. Não é nada super difícil assim, gente. É um negócio que vocês vão se acostumar. É um método, tá? Não é um negócio super complicado, tá? É um método de resolução. Então, a gente vai tentar aqui ver como que a gente pode fazer. Primeira coisa, ó, a gente viu que tem esse 7 elevado a x. Então, a gente vai tentar escrever as outras coisas que a gente tem com o 7 elevado a x, tá? Então, por exemplo, ó, esses 49, será que eu consigo escrever na base 7? Consigo. Consigo sim, gente.
49, gente, é a mesma coisa. Se eu não lembro como faz, eu faço aquele processo de fatoração. É a mesma coisa que 7 ao quadrado, tá certo? Então, 49 é 7 ao quadrado. Então, eu vou ter o seguinte, 7 elevado a x, 49, no lugar de 49, coloco 7 ao quadrado, e tudo isso elevado a uma potência x. Menos 6, certo? Menos 6, menos 6 vezes 7, elevado a x. Isso tudo é igual a 7. Agora, gente, o que eu posso fazer para eu me livrar disso e conseguir igualar as bases? O que eu faço? Aqui, gente, eu posso simplesmente trocar de lugar isso aqui, ó. Lembra a propriedade de potência de potência? A gente tem o seguinte, eu vou até colocar um parênteses aqui, ó. Vamos lá para cima. A gente tem isso aqui, ó, de um lado, né? A gente tem 7 elevado ao quadrado e isso tudo elevado a x. Se eu for aplicar a propriedade de potência, tem aqui uma potência de potência, mantém a base e multiplica os expoentes, tá? Potência de potência. Só que aqui eu posso trocar de lugar, ó. Eu posso aplicar a potência e posso escrever essa potência assim, ó. 7 elevado a x igual a 2. Percebe o seguinte, se eu consigo voltar para a mesma propriedade, percebe que eu consigo levar, se eu posso manter isso aqui, ó, mantém a base, certo? X vezes 2, ó. Eu consigo voltar para aquilo ali que eu tinha antes, tá? Então, isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, tá? Então, isso aqui vai me ser conveniente para utilizar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 7 elevado a x, tá certo? Isso aqui é aquilo que a gente viu que é igual, tá? Esse 7 elevado a x ao quadrado, menos 6 vezes 7 elevado a x, tá? Isso tudo é igual a 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar, gente, ó, vou colocar até aqui. Percebe que tem 7 elevado a x, 7 elevado a x ali? Eu vou chamar y igual a 7 elevado a x, tá certo? Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso, gente, justamente para eu conseguir manipular direitinho essa equação. Então, eu vou ter, no lugar de 7 elevado a x, eu coloco y. Então, aqui, y, só que 7 elevado a x ao quadrado, tá? Menos 6. Aqui, o 7 elevado a x, eu coloco y no lugar. Y, tá? Isso aqui vai ser igual a 7, tá? Então, basicamente... Daí, se eu fizer o seguinte, ó. Se eu isolar, igualar a 0, ó, menos 6y, menos 7, igual a 0. O que eu vou ter? Eu vou ter, gente, uma equação do segundo grau, tá certo? Eu vou ter uma equação do segundo grau. Então, basicamente, basta eu resolver essa equação. Posso resolver de duas formas, por soma e produto, tá? Ou por Bhaskara. Aqui eu vou resolver por soma e produto. Qual é o número que a soma vai dar 6? Então, no caso, os números que a soma dá 6. E o produto dá menos 7. Então, tipo, a soma dá 6. E o produto, então, x1 vezes x2 vai dar 7. Quais que são esses números? Cuja soma dá 6 e o produto dá menos 7. É basicamente, gente, o 7, x1 igual a 7 e x2 igual a menos 1, tá? Porque se eu fizer menos 1 vezes 7, vai dar menos 7. Menos 1 mais 7 vai dar 6. Então, basicamente, isso aqui é as duas raízes. Posso resolver por Bhaskara, professor? Posso, mas vai dar mais trabalho. Isso é uma técnica, um macetinho, tá? Se você tem dúvida em relação a isso, pode me perguntar, tá? Esse macetinho. Mas se você tem dificuldade com isso, pode resolver por Bhaskara, igual a gente fez lá com função quadrática, tá? Então, não tem problema em relação a isso, certo? Então, a gente tem assim,
A gente achou os valores. E agora, como que eu vou achar? Só que não acabou. Eu achei quem é x1 e quem é x2, tá? Que é o y, né? Eu chamei, mas na verdade aqui, gente, é que é o costume, né? É y1 e y2, né? Porque eu tô tratando de y, né? y1 e y2, né? Estou tratando de y e chamei de x. Né? Mas é y e y2. Né? Vou até apagar aqui. Eu chamei de x, né? Mas é y, tá? Só para ficar certo, gente. Certo? Então, agora, gente, eu vou achar quem é o x que eu estava procurando. Eu não sei que y, eu não descobri que y é igual a 7 elevado a x. Então, vou lá. Se y é igual a 7 elevado a x, o que eu vou ter? Né? y1, vou ter que substituir os dois y para achar o valor de x, tá? Nem sempre vai dar dois y, mas nesse caso deu, tá? Então, o primeiro y é 7, certo? Então, y1 igual a 7 elevado a x. Então, substituindo y1 é 7, certo? Igual a x. Aqui já está tudo certinho, ó. Elevado a 1. Então, x é igual a 1. E o outro, gente? O outro x? O outro x, eu vou lá, eu substituo y2. y2 é igual a 7 elevado a x, tá? Que é o y aqui, né? Os valores possíveis para y. E o que eu faço agora? O y2 deu quanto? Deu 1, né? Menos 1, na verdade, né? y2 deu menos 1, né? Então, já que o y2 deu menos 1, então vem aqui 7 elevado a x, tá? Então, qual o número aqui que vai dar certinho aqui para mim? Basta eu pegar, gente, o seguinte, eu sei aquele esquema da potência zero, tá? Esse aqui. Qual o número que eu vou conseguir substituir aqui? Que 7 elevado a x vai dar menos 1? Tem algum número que é possível isso, um número real? Vamos pensar. Se eu tenho, por exemplo, x igual a 0, o que vai dar? 7 elevado a x vai dar 1, não menos 1. Então, esse resultado aqui, gente, não é possível, tá certo? Eu não consigo resolver isso aqui, tá? Porque eu não tenho um número que eu levo a 7 e vai dar menos 1. Ah, você poderia pensar, professor, se eu levo a menos 1? Lembrando que se eu levasse x a menos 1, o que seria? 1 sobre 7, não menos 1, tá certo? Então, basicamente, gente, eu não vou conseguir, tá? Resolver esse x. Então, o x, o único valor possível para x é x igual a 1, tá certo? Então, basicamente, gente, a gente viu os dois tipos de resolução de equações exponenciais, tá? Então, tem aquele lá que é mais simplesinho, e tem esse que, eventualmente, vai ter exercícios que a gente vai precisar utilizar essa estratégia, tá? Então, basicamente é isso, tá? Espero ter entendido, mas se ficou dúvidas, podem perguntar para mim em qualquer momento aí, tá? Que eu respondo aí pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Classroom, enfim, onde vocês preferirem, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.